Olá, boa noite. O primeiro plano dessa semana está começando e você vai descobrir tudo sobre o turismo religioso em Trindade, Goiás e em Santiago de Compostela, na Espanha. O turismo religioso é um segmento de mercado do turismo que tem como motivação fundamental a fé das pessoas. Acabamos de vivenciar a Romaria do Divino Pai Eterno, onde a concentração de fiéis é maior, mas a cidade de Trindade, em Goiás, recebe fiéis durante todo o ano. Por ano, milhares de peregrinos vêm até Trindade, em Goiás, para manifestar o seu amor ao Divino Pai Eterno, com gestos simples, muitos deles aprendidos no campo. Cada romeiro que chega até aqui traz a sua própria cruz. E estar nesse espaço é como se o fardo que cada um carrega ficasse um pouco mais leve. Eu ainda luto por uma doença, né? Contra uma doença, estou com câncer de intestino, mas eu tenho certeza que minha graça já está alcançada. A gente vem aqui, na realidade, atrás de bênçãos mesmo. Porque eu digo o seguinte, pedir é bom, mas quando a gente vem agradecer, é sinal de graça recebida. Então a gente veio, dessa vez, além de pedir, agradecer e muito. E são pessoas vindas das mais diversas partes do país. Leila Cristina de Brasília, bênçãos por Divino Pai Eterno. Sou Leozir, do Mato Grosso, cidade de Confresa. Dejanira, moro no Senador Canedo, Goiânia, Goiás. E aí eu vim homenagear Divino Pai Eterno porque eu já recebi muitas bênçãos dele, graças a Deus. E os romeiros vêm de muitas maneiras até Trindade, mas muitos optam por vir a pé, por meio da rodovia dos Romeiros. Nem as quase 3 horas de caminhada entre Goiânia e Trindade são capazes de ser um empecilho para quem tem fé. O que te traz aqui para fazer essa caminhada debaixo de sol, quase 10h30 da manhã? Muita fé, né? Muita fé no Pai Eterno. É um santo muito milagroso, graças a Deus. E você tem alguma graça alcançada por intercessão do Divino Pai Eterno? São muitas graças alcançadas. E falta ainda um pouquinho para chegar até a Basílica. De onde a gente tira energia para seguir na caminhada? Muita fé mesmo no Pai Eterno mesmo. E aí, quanto tempo de caminhada? Até agora 3h10. E da onde tira energia para fazer todo esse trajeto debaixo do sol? Da fé. Graças a Deus, Divino Pai Eterno. E tem alguma graça que foi concedida pelo Divino Pai Eterno? Olha, saúde, emprego, trabalho, o ano todo, não tem mais graça melhor. A gente tem mais só que agradecer. A família, o emprego, a saúde. Acho que se pedir mais é egoísmo. Do céu, se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos romeiros do céu. Pelo Espírito Santo. Os pés cansados que chegam até aqui são sinônimos de fé. Por ano, milhares de romeiros percorrem esse caminho que liga Goiânia a Trindade, cerca de 18 quilômetros, para fazer sua demonstração de fé ao Divino Pai Eterno. Nem os quase 2.000 quilômetros que separam Manaus de Trindade diminuem a fé de quem crê no Divino Pai Eterno. E o motivo de estar nesse território sagrado é agradecer pelo dom da vida em tempos tão difíceis. Olha, fazem uns 7 anos que eu vim. O impacto que eu cheguei foi que eu vi uma igreja maravilhosa, tudo lindo, achei tudo bonito, apesar de ser uma cidade pequena, mas aconchegante. O povo bom, o povo acolhedor. Então, aquela igreja bateu no meu peito que eu deveria voltar e voltei. A fé foi que nos trouxe aqui. Eu vim uma vez localizar, que eu vi na televisão, né?
Aí vim sozinha e depois eu contei para minha família como é que era a fé aqui. Aí a gente continuou as viagens, só paramos na pandemia. Mas como nós escapamos do vírus maldito, nós viemos agradecer a vida, pedir paz pelo mundo, alimento na mesa de toda a família, né? Livrar as crianças de todas as tentações do mundo. E nós estamos aqui com muita fé. E quanto tempo de viagem até chegar aqui? Nós saímos da nossa casa às 14 horas e chegamos aqui às 2 horas da manhã. Estou aqui pela primeira vez passando a festa, mas eu visitei a cidade antes. Logo que terminou a pandemia, com muita tristeza eu fiquei viúva e eu vim visitar a cidade, procurar um consolo aqui. E encontrei e vim agora pela festa com a minha irmã e estou maravilhada. Qual é o motivo de estar debaixo desse sol, ajoelhada, diante da imagem do Divino Pai Eterno, aqui na entrada da cidade? Só agradecendo, só agradecendo. Eu tenho uma filha que trabalhou muito na pandemia, incansável, e viu os irmãos morrer, colega dela morrer, ela é médica, e ela teve a maior sorte do mundo, que só o Pai Eterno livrou, e ela não teve nada. Nada, soube se cuidar, como os outros também se cuidaram, mas pegaram, e ela não. E eu só tenho a agradecer, e outros da família também, que são da área de saúde e outros que são de outras áreas, até de limpeza. A gente tem na família da gente todas as classes, né? E graças a Deus muitos escaparam, mas muitos foram. Nós tivemos irmão que faleceu na pandemia, ele, por exemplo, faleceu meio-dia e 2 horas da tarde faleceu a esposa dele. Então isso foi muito triste para a gente, prima da gente também lá. E agora a gente está agradecendo, a gente sabe que eles estão no reino celestial, mas faz falta aqui para a gente nessa companhia. E por isso nós estamos aqui de joelho agradecendo ao Pai, porque nós podemos estar aqui. É aqui na Igreja Matriz onde começam os primeiros grandes grupos. Hoje, mesmo com a construção da Basílica, a poucos metros daqui, os peregrinos fazem questão de estar nesse espaço. A construção é marcada por traços da antiguidade e carrega consigo toda uma tradição. Por esse motivo, o local foi tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas toda a cidade respira religiosidade. São inúmeros pontos que fazem parte desta peregrinação. Igrejas como a do Santíssimo Redentor, conhecida popularmente como a Igreja do Padre Pelágio, além das esculturas da Via Sacra em tamanho real, que são um convite à meditação. É aqui que todos os pontos de peregrinação da cidade se convergem. Na Basílica do Divino Pai Eterno, o romeiro se sente em casa. Está aqui o motivo de tudo isso existir. A pequena imagem formada pela Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria, é o que dá sentido a tudo. Diante dela, o fiel se emociona, agradece e faz o seu pedido. É um momento íntimo, em que só alguns minutos de olhar fixo ao Pai são suficientes para recarregar as energias de uma jornada tão difícil. E as devoções são os pilares que edificam essa igreja. Cada romeiro traz sua história de vida, sua experiência de fé, ao mesmo tempo que aqui na casa do Pai espera ansioso por este encontro. Em Romaria já tem, que eu venho, tenho em torno de uns 20 anos. Agora, e vim visitar aqui, a gente vem sempre. Qual que é o sentimento toda vez que a senhora vem à casa do Pai? É maravilhoso, né? Para mim, tá ali dentro que nós passamos, é aquela assim, a gente sente maravilhado, né? Abençoado, né? Qual foi a primeira coisa que a senhora fez? Deixamos o boi no pasto para descansar e agradecer ao Pai Eterno. Mas essa fé que atrai milhões de pessoas também é responsável pela multiplicação dos pães na mesa de muitas famílias. Dados do Ministério do Turismo
mostram que o setor movimenta cerca de 20 milhões de viagens por ano e é responsável por injetar 15 bilhões de reais na economia brasileira, aquecendo atividades do comércio e serviço com a geração de emprego e renda. E quem faz parte desse contexto entende muito bem o que é isso. Eu acredito que seria uma cidadezinha pequena, com pouca gente talvez morando, aumentando um pouquinho devido à distância daqui para Goiânia. Mas seria simplesmente um dormitório, correto? Festa da Trindade significa tudo para Trindade. Existe toda uma cadeia que depende dos visitantes para gerar renda para a cidade. Ele tende a contribuir com a movimentação da economia local, daquele pedaço, daquele entorno. Então, como é que isso acontece? As pessoas que vão para lá acabam se hospedando em algum local de lá, acabam consumindo alimentação, acabam consumindo entretenimento, acabam consumindo souvenirs, ou seja, produtos de lembrança. Enfim, aquelas famílias ou as pessoas que vão para esse local, em específico lá na questão do turismo e do turismo religioso, elas vão trazer algum recurso para aquela localidade em termos econômicos. Claro que elas não vão para isso, elas vão visando cumprir lá a sua vontade de fazer parte de visitação daquele local. Mas, em contrapartida, toda aquela comunidade também se preparando para receber essa população acaba tendo ali um faturamento sob o ponto de vista econômico. E com a retomada da economia, o setor deve voltar a crescer. Eu acredito que o setor de turismo e de viagens, como foi o mais atingido e o mais rapidamente que decresceu ao longo do início da pandemia, eles deva ser também o que tem o maior potencial de crescimento. Por quê? Porque a atividade ela caiu muito rapidamente, a tendência é fazer uma recuperação, mas uma recuperação para e passo com o desenvolvimento da questão econômica, vamos assim melhor pontuar, a recuperação da economia, mas reside ali, talvez, um dos maiores potenciais de recuperação, porque ele teve uma queda muito grande, a tendência é que, se normalizando a questão da renda, do emprego, ele se recupere rapidamente também. Pouco a pouco, a situação vai se normalizando, e já é de encher os olhos ver as igrejas e festas religiosas retornando ao que era antes. E com fé no Pai, em breve a cidade estará ainda mais cheia de romeiros. Que hoje muita gente ainda não vem por receio, certo? E nos próximos anos, se Deus quiser, nós não vamos ter mais nada de doença nenhuma, que um Divino Pai Eterno vai nos ajudar. E aí vai ser uma retomada gloriosa para todos os romeiros, especialmente para os trindadenses. Outro local procurado por peregrinos é o caminho de Santiago de Compostela. O caminho surgiu a partir da descoberta no século IX do túmulo do apóstolo São Tiago, que viria a ser a cidade de Santiago de Compostela. Não demorou para que devotos de toda a Europa começassem a empreender longas viagens para chegar ao corpo do homem, que foi discípulo de Jesus Cristo. Vamos acompanhar a reportagem especial preparada por Alain Ribeiro. Santiago de Compostela é um dos maiores pontos de peregrinação cristã em todo o mundo. Turistas vindos dos 4 cantos vão até a cidade para estar diante do túmulo do apóstolo de Jesus. E para chegar até lá, muitos optam por ir caminhando dias e dias, justamente como uma demonstração de fé. Uma experiência de peregrinação pode se converter em ajuda ao próximo. Na cama de um hospital,
Márcio Vilar fez a promessa que, se ocorresse tudo bem após o implante de uma prótese, faria o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Quando eu me internei no hospital para botar a prótese no quadril, me mandaram uma mensagem com espanhol, tinha batido o recorde mundial do caminho de Santiago de Compostela, né? O caminho francês, 820 quilômetros, ele fez em 6 dias e 14 horas. Eu sou embaixador de um projeto no Pará que cuida de 160 crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down e paralisia cerebral. Eu falei para mim mesmo, essa doença escolheu a pessoa errada. E o objetivo não era simplesmente concluir o trajeto, mas deixar sua marca pessoal. Botei a prótese no quadril e fiz aposta com vários empresários. Não bastava eu correr os 820 quilômetros para bater o recorde mundial. Caso eu batesse o recorde mundial, eles iriam pagar o tratamento dessas crianças durante 1 ano. E aí, por 10 meses, eu comecei a fazer fisioterapia, musculação, corrida na piscina. 20 e poucos dias de prótese, eu já fiz minha primeira corrida de 5 quilômetros, baixou com as 2 muletas. E 10 meses depois eu viajei para a Espanha, eu, minha esposa e mais uns 5 amigos loucos que acreditaram no meu sonho. Durante o trajeto, o maior inimigo do Márcio era ele mesmo. Diante de um esforço físico tão grande, o cérebro emite mensagens ao corpo para que ele interrompa imediatamente qualquer atividade. O controle mental e a fé foram cruciais para que ele não desistisse. O momento que eu nunca vou esquecer foi no 6º dia à noite, muita chuva, muito frio. Eu comecei a correr chorando, de alegria, né, cantando, dançando e agradecendo a Deus a oportunidade que ele me deu para a segunda vez de eu voltar a fazer o que eu amo, né? E eu fiz em 6 dias, em 11 horas e 14 minutos, baixei o recorde mundial em 3 horas lá do caminho de Santiago de Compostela e eu paguei o tratamento dessas crianças durante 1 ano. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Por vezes, parecia que não seria possível atingir a meta. E mais do que isso, não seria possível ajudar ao projeto. Eu lembro até hoje, quando chegou no 3º dia à noite, eu estava tipo uns 80 quilômetros atrás do recorde. Me deu uma crise de choro, eu falei, não vai dar mais, não vai bater o recorde. Eu falei, não posso desistir, né? Aí você começa a imaginar, não, eu não posso desistir porque tem aquelas crianças que dependem de mim, que se eu não conseguir, eu não vou estar ajudando, né? E aí você tira a força do que você nem imagina, né, cara? É algo fantástico. Ao chegar diante da Basílica de Santiago de Compostela, a recompensa de ter concluído com êxito todo o trajeto. Quando eu cruzei com a gente de chegada, eu estava tão arrebentado, que eu não tinha condição de dar mais nenhum passo, né? Mas foi o momento ali que eu falo, você pode estar em pior situação na sua vida, mas se você tiver força, se você estiver fazendo o que você ama e tiver assim um propósito, nada te impede de conseguir seu sonho, né? Então o problema é você não desistir do seu sonho, acreditar que é possível. Muita gente vai duvidar, vai rir, vai te chamar de louco, de irresponsável, mas você sabe que você é capaz. Não existe nunca, você é capaz de qualquer coisa, né? E peregrinar é um ato muito antigo, que pode ser observado já na Bíblia. O caminho de Santiago de Compostela é uma tradição que teve origem lá no século IX. Mas por ano, mais de 350 mil pessoas percorrem o trajeto a pé para terem uma experiência singular de fé. Um trajeto que pode durar mais de 30 dias de muita oração e reflexão. A peregrinação assim, de Santiago de Compostela, ela ganhou notoriedade agora nos últimos anos por conta da internet, por conta até mesmo dos novos, entre aspas, percursos de espiritualidade, né? Mas a peregrinação, por si só, é uma prática antiga. Você basta olhar a Bíblia, você vê já na época de Jesus, quando Jesus era pequeno, os pais saem da Galileia e vão até Jerusalém, em peregrinação ao templo. Você vê também até na comunidade muçulmana, que eles fazem o chamado Ramadã, né? Que vão até a cidade de Meca para fazer as suas orações diante da tumba de Maomé. Então, assim, as experiências de peregrinação é uma experiência já antiga. Quem optar por fazer o caminho de Santiago tem que ir com o coração aberto para viver a experiência. Quando você faz o caminho de Santiago, você tem que ter em mente isso. Você quer mudar? Essa é a pergunta.
Porque uma coisa é você ser motivado porque quer fazer uma excursão turística, por esporte, porque você quer ver as paisagens e conhecer as cidades, ou porque você quer fazer um crescimento espiritual junto com o percurso que você vai fazer. Por isso que muitos grupos vão com sacerdotes para ajudar nesse caminho espiritual, porque não é somente andar, mas é um caminhar junto com Jesus, como Jesus fez com os discípulos saindo da Galileia até Jerusalém para ser crucificado. Nesse caminho, eu também começo com Jesus o meu caminho, e aos poucos, quando eu vou me aproximando da cidade de Santiago, eu vou fazendo essa minha experiência guiado espiritualmente por um sacerdote, na qual celebra a missa cotidianamente, na qual faz as catequeses. Então, isso é o que vai determinar se a experiência vai ser uma experiência de conversão ou se vai ser somente um passeio turístico. Hoje, o caminho se popularizou tanto que é utilizado para outras experiências que não cristãs. A minha preocupação maior, principalmente nos últimos anos, para esse caminho de Santiago, que ele se tornou uma meta muito uma meta turística a nível mundial, né? E se você está um pouco por dentro assim das chamadas seitas esotéricas, né? Você percebe que o ponto principal para a iniciação de muitos grupos é o caminho de Santiago, mas ele não parte com aquela concepção cristã de sair de casa, fazer um crescimento espiritual segundo aquilo que a igreja me pede, seja do ponto de vista de pedir uma graça, de conversão, ou até mesmo de pedir perdão por alguma coisa que foi feito, mas é motivado por as chamadas espiritualidades e formas de filosofia oriental, né? A chamada New Age. E não há um único caminho que leva até a capital da Galícia, na Espanha. O trajeto pode ser feito desde Portugal ou da França. Mas indiferente da rota, o percurso é um momento muito profundo de autoconhecimento. Mas quem faz o caminho de Santiago, e se você fizer o caminho mais longo, que é aquele que sai da França, atravessa a montanha, a cordilheira que tem ali, as montanhas, os Pirineus, eu não me lembro como se fala em português, atravessa a montanha, depois desce e percorre praticamente quase 1.000 quilômetros de extensão. Ali você precisa se preparar, porque você vai precisar de uma preparação física, você vai precisar de uma preparação até mesmo econômica, porque você vai ter que se hospedar em algum lugar, você vai ter que comer em algum lugar, e você não vai se hospedar em um resort, você não vai se hospedar em um hotel de 5 estrelas. Se você tiver dinheiro, bem, mas normalmente os peregrinos vão ali com o essencial. Comem pão, comem o que tiver pela estrada e dormem praticamente digamos, num lugar mais simples possível, que é aquilo que é oferecido pelo caminho, entendeu? E na partilha, com histórias tão distintas que vão surgindo ao longo do caminho, um peregrino vai dando ao outro força para seguir adiante. E o resultado de tudo isso nem pode ser medido. Você praticamente começa a mudar de vida, porque você encontra outras pessoas, encontra outras histórias, você vai estar com tempo para escutar pessoas, porque você vai fazer um caminho, uma etapa de 20 quilômetros, 25 quilômetros entre uma cidade e outra, ao lado de várias pessoas. Como é que você faz para passar o tempo? Conversando com as pessoas. E ali nessa conversa você vai começar a entender um pouco da história do outro. Você vai ter tempo, porque você não vai ter
além de apreciar a paisagem, você não vai precisar se preocupar com o trabalho, não você vai se preocupar com a casa. Então, você vai ter aquele momento somente para você e para quem está ao seu lado. Ali você vai começar a criar uma outra história, conhecer outras histórias. Isso muda de dia para dia, de dia para dia. Então, assim, se você conhece uma pessoa a cada dia, durante 30 dias, se você fizer o caminho mais longo, vamos dizer assim, você conhece 30 histórias diferentes. No próximo bloco, vamos falar sobre as galerias de arte a céu aberto, que fazem parte da cultura do povo brasileiro. Sabe agora quem tá no TikTok? A TV das Bênçãos do Pai. Pai eterno, fazem novas todas as coisas. Com muita devoção, diversão e conhecimento sobre a fé. Você não vai querer ficar de fora, né? É só procurar @TV Pai Eterno na barra de busca e seguir o nosso perfil. É mais devoção na palma da sua mão. A arte urbana resgata a autoestima dos moradores de várias regiões do país, que se identificam com grafites em muros, casas e vielas. Uma iniciativa de arte a céu aberto, que promove o engajamento e deixa as comunidades mais vivas e coloridas. O Brasil é um país recheado de cultura e de modalidades artísticas. São várias as maneiras de se expressar. Por cada ponto turístico, uma obra. Todas elas com seu significado especial. E são obras que dão cores a lugares em que o passado conta histórias, muitas das vezes em preto e branco. O Museu de Favela do Rio de Janeiro retrata bem essas galerias a céu aberto. O Acme, ele é sócio fundador também do museu, né? E ele é quem, nesse primeiro momento do circuito, ele foi o curador, ele trouxe esses grafiteiros, né? Dentro de uma pesquisa que foram feitas de entrevistas, cada lugar onde foi pintado, né, essas paredes, elas foi escolhida por conta também da história, né, daquele lugar. E ele, com muita sabedoria, né, ele conseguiu colocar esse sentimento nesses grafiteiros, nesses outros pintores, né? Teve pintor até de arte naif, que também fizeram algumas das casas, né? E essa pintura, além dela fazer parte, né, da própria favela em si, né? Ela traz um aprendizado para as crianças, né? Porque as crianças de hoje não sabem como foi a ocupação da favela. Porque essas pinturas, ela conta como que o morro foi ocupado, quem foi que ocupou, qual a cultura dessas pessoas, né? Então, é uma coisa, assim, muito, muito completa, sabe? Que traz essa curiosidade, né? Não só do turista, aquele que vem passear na cidade, mas também dos universitários, né, dos cientistas, né, dos especialistas. Eles querem o tempo todo entender como que a gente fez, né, esse método, né, que ele assim, o modo como a gente trabalhou isso foi uma criação, uma tecnologia, né, que nós criamos ao longo desse tempo. Em relação às pinturas feitas nos muros das grandes cidades do país, enfrentar o preconceito é um grande desafio. Obstáculo que precisa ser encarado diariamente.
É importante ressaltar que o grafite, feito da maneira adequada e com autorização do responsável pelo local pintado, é arte. Já a pichação em locais indevidos é crime, de acordo com as leis nacionais. Essa forma de expressar pensamentos e histórias vem ganhando maior espaço nos últimos anos. Na pintura, esses grafites, além de ser uma criação particular, né, do artista em si, esse artista com esse conhecimento e sabendo que em cada espaço, em cada local, tem uma história, tem uma memória, e se tiverem pessoas interessadas, né, mais interessadas a contar essa história e transformar isso em arte, isso tem que estar em todo lugar. Todo lugar tem memória, todo lugar é um museu, né? É um museu a céu aberto. Através do Museu de Favela, nós temos muitos outros lugares, né, bairros, cidades, espalhados pelo Brasil com esse formato, né, de ter as suas galerias a céu aberto. Tem no Espírito Santo, tem no norte, né, norte, nordeste. Então, são várias cidades que têm vários projetos, né, que são agregados à arte. Né? Então, eles, além de ter aquele, né, escolas de aprendizados, né, de cultura das artes, todas as artes, teatro, tem sempre essa preocupação, né, de contar essa história de uma maneira que todos possam ver. Tem um local específico, algo assim, alguma das obras que você goste mais? Conta pra gente qual é. Nós temos uma arte, né, que é a lata d'água na cabeça, que é uma mulher, né, uma mulher negra com uma lata, com uma rodilha, aonde ela vinha carregando essa água, né. Então, a lata d'água na cabeça para mim, conta a minha própria história, a história da minha avó, que criou a minha mãe, carregando água, lavando roupa para fora, né? E essa lata também servia para cozinhar, para fazer comida, e também para tapar os buracos dos barracos, né, das casas, para forrar o telhado. E isso, para mim, é muito importante. Né? Então, sempre que eu passo nessa arte, né, quando eu levo um visitante a olhar, né, é onde eu tenho mais emoção. Em São Paulo, são muitas as opções de galeria a céu aberto. Alguns moradores da própria cidade, que têm o costume de andar pelas ruas observando as artes, ainda se deparam com alguns lugares pela primeira vez. A gente nunca tinha vindo aqui, então a gente se interessou porque a gente gosta muito de arte, tatuagem e arte de rua também. E meu filho começou a gostar de grafite e aí nós decidimos vir trazê-lo aqui para conhecer. E como é que está sendo a experiência de conhecer esse espaço todo colorido? Tá bem legal, bem divertido. A gente já conversou com um artista ali na outra galeria. Essa semana a gente vai dar um pulinho lá na exposição que está tendo aqui em São Paulo também. A gente ficou bem feliz e animado, estamos conhecendo. O Beco do Batman, em São Paulo, é um local onde conseguimos observar representações de várias culturas regionais diferentes do Brasil. O Ney Vital, por exemplo, estampa em suas obras a tradição que trouxe do Nordeste. A ideia do meu trabalho aqui é muito sobre... Eu nasci numa cidade chamada Uauá. Uauá é Tupi-Guarani. E ela fica na região de Canudos. E em português ela é Vagalume. E ali nessa cidade a gente passou um período de muita seca, né, como todo o Brasil deve conhecer. E aqui nos meus desenhos eu venho retratando muito sobre a minha região, né, fazendo um cordel mais urbano, um cordel um pouco mais moderno e me retratando muito na pequena cidade do interior, beira de estrada, trazendo a bode, jegue, que são animais típicos da região, e fazendo muito desenho me referindo ao nordestino. Essa é a ideia do meu trabalho. Bacana. E a questão da valorização do artista de rua, né? O que você teria a dizer a respeito?
Cara, eu acho que assim, a gente está num processo, né, o artista de rua no Brasil. O grafite, você sair de casa para vir ver o grafite já é um grande caminho, né? Igual que no Beco as pessoas saem de casa para vir visitar grafite já é um grande caminho, mas eu acho que depende muito para começar a ter um valor de verdade a arte de rua. Acho que tem que começar pelo poder público, a começar a dar espaço, legalizar mais o artista de rua, dar forma de trabalho para ele. Eu acho que através do artista trabalhar sossegado na rua, através disso eu acho que a gente pode pensar em valorizar a nossa própria arte. E vamos andando aqui pelas ruas do centro de Goiânia, que assim como em outras grandes capitais, tem também os seus lugares onde a arte está representada nos muros, as galerias a céu aberto. E eu estou aqui com um cara que sabe bastante sobre isso, que é o CDJ, para a gente falar um pouco mais sobre essas galerias, né? Essas pinturas que estampam aqui, por exemplo, o Beco da Codorna, aqui no centro de Goiânia. Conta pra gente o que representa isso aqui, CDJ, bom tê-lo conosco. Desde já agradeço o espaço. O Beco da Codorna ele é a primeira galeria de arte urbana a céu aberto dentro da cidade de Goiânia. Esse projeto surge a ideia em 2014, mas na prática ele nasce em 2015, através do Festival Beco 1. E posteriormente a gente consegue deixar um ponto turístico, um cartão postal dentro da cidade de Goiânia, onde a gente se depara com várias pessoas de outros estados, até de outros países, visitando esse espaço. Tanto que, a partir do Beco da Codorna, a gente vem para a Rua do Lazer, com as galerias ali também, nas duas vielas. Posteriormente, tem também o túnel de Jaime Câmara ali, da onde que antigamente era tido como um lugar que só alagava, e o grafite chegou e deu vida para aquele local. E hoje o grafite está presente em vários locais da cidade. É importante que quanto mais cores a cidade tem, a cidade fica mais viva. E o processo, eu digo que tudo começou aqui no Beco da Codorna, quando um parceiro, um amigo, o Aiogo, o Eduardo, nos propõe esse desafio, porque isso aqui era um lugar abandonado. Era um lugar feio, imagino, né? De várias tonalidades de concreto diferente das paredes. E aí vocês deram vida, né, a essa região aqui do centro. Sim, sim. Assim como o Beco da Codorna, existem vários becos dentro do centro de Goiânia. Como a gente diz, é o centro, é onde tudo começou. A cidade começou aqui. Então temos várias construções antigas. E o grafite tem essa proposta de chegar em um lugar que as pessoas olham e falam assim, nossa, tá todo bagunçado, tudo destruído. A gente chega e revitaliza e deixa aí para os admiradores das artes. Em vários lugares do país a gente percebe que esse tipo de arte, esse tipo de pintura, ele vai ganhando cada vez mais espaço, vai ganhando galerias, vai ganhando ali a lateral de um prédio de repente. Queria que você falasse sobre isso, né? Porque você que está desde o início, já há algum tempo aqui em Goiânia, né? Com certeza conviveu com muita dificuldade de aceitação das pessoas, e aí de repente se torna um ponto turístico, a procura vai sendo maior. Como é que é isso para você? Na cidade de Goiânia a gente está percebendo, ficamos felizes com essa onda que começou a tomar a cidade, onde eu penso que foi fundamental que os empresários da cidade, porque muitas empresas começaram a adaptar o grafite como um mecanismo para revitalizar a sua fachada, tirando aquela fachada convencional e chamando o artista do grafite. Isso também despertou um olhar do poder público, e esse olhar do poder público possibilitou que alcançasse também os veículos de comunicação e também a sociedade no geral, porque muitas pessoas ainda tinham aquela resistência com o grafite. Estamos falando de uma cidade nova, igual é Goiânia. Em outros grandes centros, a gente já vê um grande avanço das artes urbanas, principalmente com o grafite, claro, com as mesmas dificuldades que a gente passa aqui, porque infelizmente ainda a população brasileira ela não consegue ter o olhar da arte como
em outros países de primeiro mundo, se você for para a Europa, para a América do Sul, para a América do Norte, até mesmo na América Central, você vê um avanço muito grande das artes urbanas com o grafite. O Brasil começou a se despertar para isso. E quando você começa a entender o que é arte, você começa a entender sobre vida, porque arte é vida. Queria que você falasse com a gente sobre o sentimento ao ver, por exemplo, né, pessoas que vêm de vários lugares. Eu mesmo já vi várias fotos de publicidade, de lojas, pessoal que vem para cá fotografar e colocar isso na mídia, na rede social. Queria que você falasse do sentimento ao ver esse tipo de arte sendo compartilhado. Né? O que você sente, você que participou lá daquele início, como a gente já destacou, onde não era tão aceito, ao ver essa arte sendo repercutida, o que você sente? O sentimento é de gratidão, né? É de saber que se sairmos daqui, estamos deixando uma marca. E algo que vai ser um processo de continuidade para a cidade, porque isso aqui não depende do CDJ, não depende do IOG, os artistas, eles estão aí e cada dia vai surgindo novos artistas. E quando nós vemos pessoas compartilhando os trabalhos, elas automaticamente podem estar incentivando um garoto, uma garota que está numa situação de vulnerabilidade social ou sem nenhuma perspectiva de vida e falar, poxa, me encontrei, eu vou ser grafiteira, eu vou ser grafiteiro. Então, o intuito principal nosso com esse tipo de trabalho é o resgate social, é a inclusão social, é o processo para que as pessoas se aproximem das artes, porque quem aproxima das artes, ela se afasta daquilo que muitas vezes destrói com a vida delas. Aí numa sociedade onde a gente vê muita maldade, isso aqui é o bom. O bom da vida é a arte. A história da Galeria a Céu Aberto está relacionada com a atuação de várias intervenções artísticas e leva cultura, história e significados para as comunidades onde estão presentes. Dentro das igrejas e no aspecto religioso em geral, as artes também se fazem presentes. Os vitrais, altares, pátios, murais, todos possuem obras que representam e fortalecem a devoção, auxiliando na concentração dos fiéis nos momentos de oração e reflexão. Um dos grandes especialistas em espaço litúrgico e nas artes sacras é o artista Silvio Moraes, que nos contou um pouco sobre sua história e do momento em que descobriu que tinha esse talento. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu estudava numa escola e tinha um colega meu que era desenhista. Então, eu vendo aquilo, fiquei apaixonado, aí eu queria ser desenhista também. Aí eu comecei a fazer meus rascunhos com 12 anos. Então, me apaixonei por aquilo. Então, no próximo período, no próximo ano, eu já era um desenhista também da escola. Aí, com 13 anos de idade, eu trabalhando, andando de bicicleta pela cidade de Anápolis, passei em frente à Escola de Artes Oswaldo Verano, que é uma escola municipal aqui de Anápolis. E fiquei apaixonado por tudo que eu vi lá e me inscrevi lá para fazer esse curso de desenho, pintura, escultura. Então, todas as formas visuais de artes, eu tive esse contato lá. Ainda adolescente, na minha infância, sempre fui catequizado em uma paróquia onde a minha mãe era do apostolado da oração, tinha uma tia que era catequista e o meu pai era barbeiro ali por perto, certo? Então, os padres iam cortar cabelo lá com o meu pai, os seminaristas, e eu fazendo aqueles desenhos ali, eles foram conhecendo e devagarinho foram me fazendo encomendas pequenas, né? Desenho para um cartaz, para uma ilustração. Era um trabalho assim muito que eu nem sabia que queria ser profissional nessa área, mas eu fazia porque gostava, né? Então, por exemplo, tinha seminaristas na época que viu eu desenhando na época, falou assim: quando eu for padre, você que vai pintar a minha igreja.
né? Então eu fui tendo esse contato com a igreja bem devagarinho, com o meu trabalho, que é onde eu também era apaixonado, né, nas igrejas. Quando eu via aqueles painéis grandes, paredes brancas, sem nada, eu ficava imaginando aquilo tudo colorido, preenchido com obras, né? Mas aquilo, para mim, era quase que impossível, né? Porque era tudo muito grandioso, muito distante naquele momento. É um trabalho que eu não falo de mim, né? Mas eu mostro quem eu gostaria que as pessoas, os fiéis, vissem, né? Porque o trabalho sacro, ele é voltado para o Cristo. Então, tudo que eu penso na arte sacra é voltado para o Cristo. E a outra vertente que eu falei que eu também gosto muito é um trabalho mais voltado para o artista, certo? Então, é aí onde perde um pouco do sagrado, porque quando você coloca você à frente de quem é maior do que você, então você já se torna mais fraco, né? Então, no trabalho sacro, é Cristo que está à frente. São muitas as obras feitas pelo Silvio Moraes, e uma das principais delas se encontra aqui, na Vila São Cotolengo, em Trindade, onde ele teve a criatividade de ilustrar o altar da capela, representando os internos da casa. Na Vila São Cotolengo, aquele painel, ele marca muito, por exemplo, a questão dos anjos, né? Dos anjos cadeirantes. Mas é porque eu fiz o trabalho, eu fiz aquela criatividade lá para que o trabalho fosse um trabalho cristocêntrico, dizendo assim. Mas eu fiz também para os internos, porque os internos é que vão ver Jesus, vão ver os anjos cadeirantes e identificar com eles, né? Não é que eu estou diminuindo os anjos, mas eu estou elevando os cadeirantes ao nível dos anjos, né? Se eu disser que o cadeirante usa cadeira de roda porque eles são menores do que nós, eu estou mentindo, né? Então, eles são muito maiores do que nós. Quem conhece aqueles internos aprende muito com eles. Eles são anjos na terra. Então, eu queria colocar essa situação bem clara para eles, para que eles se identifiquem com os anjos. Nós somos igual aos anjos, né? E os anjos também, daquela forma, eles engrandecem os internos. Além do altar, desenhado por Silvio Moraes, outras obras como esculturas, estátuas e murais ilustram o caminho pela Vila São Cotolengo, em Trindade. Além dos mais de 300 internos que moram no local, os colaboradores, que são mais de 500, e os inúmeros visitantes de todas as partes do mundo que passam pelas ruas, corredores e pátios, encontram ali muitos registros históricos que nos levam a uma reflexão. O autor, ele imaginou ali ao lado, né, ao lado esquerdo nosso, ele colocou as filhas da caridade, a primeira filha da caridade, as 4 primeiras embaixo, em cima Santa Luísa e também a irmã Teresa. A irmã Teresa ele colocou lá em cima, ao lado da nossa fundadora, Luísa de Marilac, porque ela foi uma pessoa que trabalhou muitos anos aqui e fez um bem imenso, muitas casas para os pobres aqui desse bairro, né? E aqui dentro ela trabalhou intensamente, todos os dias ela entrava no caminhão, etc., ia para a SEASA, ia recolher as doações, aí ele achou por bem colocá-la também. Embaixo, as 4 primeiras irmãs, a fundadora, a primeira diretora, né? E as outras 3 irmãs que vieram para aqui. E ao lado das irmãs, ele colocou também o nosso fundador, que é o São Vicente de Paulo, com o nosso brasão acima. E São Vicente com São Bento Cotolengo, eles têm muito a ver, assim, a caridade, né, com o povo. Sobretudo os doentes e os deficientes, pessoas com deficiências físicas e mentais, né? Ali no meio já existia Nossa Senhora, porém essa maravilha que nós estamos vendo hoje aqui, ele imaginou
anjos cadeirantes. Nossa, foi a coisa mais linda que eu pude ver na minha vida, né? Então, todos que entram aqui querem saber o porquê desses anjos, né? Aí a gente já inicia com 100 e poucas pessoas que eu recebi agora no final da semana, explicando para eles o porquê, né? A casa acolhe só deficientes físicos e mentais, e ele achou por bem colocá-los em torno de Nossa Senhora, né? Então, os anjos cadeirantes chamaram bastante atenção, porque eu mesma nunca tinha visto um anjo cadeirante, né? Mas claro que os nossos meninos aqui são verdadeiros anjos cadeirantes, né? E lá no meio, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, é uma devoção muito grande das Filhas da Caridade, porque uma filha da Caridade, no seminário, em Paris, ela tinha muita vontade de ter contato com Nossa Senhora. E a Nossa Senhora das Graças, quem deu o nome para ela foi o povo. Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Foi uma das mais espalhadas no mundo inteiro. E muitos milagres foram acontecendo, né? Eu sei que Nossa Senhora das Graças está aqui desde quando as irmãs vieram para aqui, 7 anos após os padres estarem aqui. Em 1951, já começaram a chegar os deficientes físicos, mentais, né, que ficavam pelas ruas. Nós já conhecemos um pouco dessa história. E ali, lá em cima, ele colocou Jesus Cristo acima de Nossa Senhora, né, de braços abertos, abençoando todos que estão nessa casa, com certeza, e todos que nos visitam, e todos que procuram fazer o bem a todos nós, né? Ao lado aqui direito, ao lado direito, ele colocou o fundador Santo Afonso, dos padres, né? Padres redentoristas. E colocou lá em cima também o padre Gabriel Vilela, que foi um dos que mais colaborou no início aqui da vila, trazendo esses que ficavam pelas ruas, né, os deficientes. Eles acharam que seria uma figura que representaria bem os redentoristas, né, os padres. Ao lado ele colocou São Geraldo, que é um santo de grande devoção também, né? Eles têm uma igreja grande também, um santuário, me parece, lá em Curvelo, Minas Gerais. E embaixo ele colocou também a missão dos padres, que é o santuário, a basílica, né? E a igreja matriz. Uma coisa muito interessante que eu descobri foi que essa irmã que fez várias imagens aqui na casa, muitas imagens com histórias maravilhosas, irmã Maria Lúcia Rocha, os padres pediram na época para ela fazer também o busto do padre Pelágio. Então, ali onde ele fez a pintura da matriz, tem ali o busto do padre Pelágio, é aquela imagem que a gente vê quando vai lá embaixo. Lá vamos à matriz, né? Então, por que disso tudo? Quando pensou em fazer essa maravilha que nós estamos vendo aqui, esqueci até de dizer também que o principal que está aqui presente é o sacrário. Com Jesus presente o dia todo, ele colocou o sacrário abaixo ali das 4 irmãs, né, fazendo a caridade, lavando os pés daqueles pobres que chegavam aqui, né? Uma com uma cruz, a outra com um pãozinho na mão e a outra com o pão da palavra de Deus, né? Sustento espiritual e material. Então, ali são as 4 irmãs. Então, por que disso tudo? Eles idealizaram e nós aprovamos, né? Que todos que entrarem aqui tenham que saber que a Vila São Cotolengo, ela é dirigida pelos padres redentoristas e pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Essa é a história que a gente ouviu e está atraindo muitas pessoas. O programa Primeiro Plano dessa semana chega ao fim. E você, que quer conferir o programa de hoje,
Basta acessar o canal da TV Pai Eterno no YouTube. Uma ótima noite e até a próxima!